Fala galera do primeiro ano, beleza? Professor Denis mais uma vez aqui com vocês e nessa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão de alguns conceitos que são importantes para fecharmos todo esse contexto sobre os modelos atômicos. Lembrando que qualquer dúvida você pode entrar em contato aqui nesse e-mail que está sendo apresentado para você ou simplesmente fazer um comentário lá no Google Sala de Aula. Tranquilo? Então, bora para nossa aula. Eu discuti com você toda uma ideia de uma formação do nosso universo para que pudéssemos definir que esse todo o universo que nos cerca é formado simplesmente por duas grandes coisas, matéria e energia. E o estudo da matéria foi caminhando cada vez mais. Conseguimos definir que matéria é aquilo que tem massa e ocupa um lugar nesse espaço, ocupa um volume. Basicamente, matéria é aquilo que você consegue tocar, consegue mensurar e fazer algumas medições ao entorno dela. Energia é tudo isso que está ao nosso entorno, como a luz, como o calor vibrante. Com o passar dos nossos estudos, você pode perceber que há uma dúvida que intriga o ser humano desde os primórdios de sua formação, do que somos feitos, e com isso foi apresentado para você as diversas ideias dos modelos atômicos. Todo esse estudo começou com Demócrito, através de um pensamento filosófico, ao dizer que o átomo seria a última porção da matéria através de sucessivas divisões. Com o alavancar da ciência e dos estudos, veio Dalton e propôs o primeiro modelo atômico, o famoso modelo da bola de bilhar, onde o átomo era uma esfera maciça e indivisível, e as principais diferenças entre um átomo para o outro átomo era a sua massa, o seu tamanho. Thomson conseguiu provar que o átomo era sim indivisível, formado por corpúsculos negativos que estavam incrustados em uma massa positiva, o famoso modelo pudim de passas. Logo seguinte, veio Rutherford e fez um experimento brilhante que conseguiu provar que o átomo é composto por partes preenchidas e partes vazias. O átomo, então, é formado por um núcleo, uma região aonde concentra a maior parte de sua massa, aonde estão as partículas positivas, e uma região ao seu entorno, aonde estão os elétrons, aquelas partículas menores que quase não contribuem para a massa do átomo. Bohr, fascinado com o modelo planetário, conseguiu, através da sua quantização, dizer que os elétrons estavam fixos em órbitas circulares ao entorno do núcleo. Chadwick conseguiu encontrar o nêutron. Depois de muito tempo, vem, baseado na mecânica quântica, o modelo atômico moderno, que é o que está vigorante até os dias de hoje. Para aprimorar os estudos de hoje, ficaremos no modelo atômico de Bohr, aquele modelo que diz que os elétrons estão fixos em órbitas circulares ao entorno do átomo. Então, lembrando, um átomo é formado por duas regiões bem definidas: núcleo, aonde estão os prótons e os nêutrons, e toda a eletrosfera, aonde estão os elétrons. A eletrosfera, de acordo com Bohr, é formada por camadas de energia, níveis de energia bem definidos, que podem ser chamados por essas letras aqui: K, L, M, N, O, P, Q. E cada nível de energia comporta um número específico de elétrons. Na camada K, nós temos 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18 elétrons, na camada N, 32 elétrons, na camada O, 32 elétrons, na camada P, 18 elétrons, na camada Q, 8 elétrons. Lembrando, cada camada comporta este número máximo de elétrons que foi indicado. Não necessariamente todos os átomos vão ter todas essas camadas preenchidas com esses números de elétrons. Você pode encontrar aí em seus estudos átomos em que a camada L vai estar preenchida somente com 6 elétrons. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Então este é um número máximo de elétrons
e cada nível de energia que cada camada eletrônica comporta. Dentro das camadas eletrônicas, nós temos os chamados subníveis de energia. E no primeiro nível de energia, na camada K, nós temos somente um subnível, o subnível S, 1S. No segundo nível, na camada L, nós temos dois subníveis de energia, o subnível S e o subnível P. No terceiro nível, na terceira camada, nós temos três subníveis de energia, o 3S, o 3P e o 3D. Dentro do quarto nível de energia, temos quatro subníveis, 4S, 4P, o 4D e o 4F. E esses subníveis eles vão se repetindo com o crescer das camadas. É válido você lembrar que cada subnível comporta um número específico de elétrons. O S comporta 2 elétrons, o P comporta 6 elétrons, o D comporta 10 elétrons e o F comporta 14 elétrons. Há uma maneira organizada de se colocar esses elétrons dentro da eletrosfera. Não é o professor Denis que está dizendo isso. Todos aqueles cientistas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, fizeram os estudos que conseguiram comprovar este conceito. Então a ideia é que há uma organização em energia crescente dentro da eletrosfera, sempre respeitando a quantidade máxima de elétrons dentro de cada subnível. À medida que um subnível está sendo preenchido com os elétrons, passa-se para o outro subnível. Então aqui nós temos uma organização crescente dos subníveis, saindo do 1S para o 2S, para o 2P, 3S, 3P, 4S, 3D e assim por diante. Tudo isso pode ser colocado dentro de um diagrama, chamado de diagrama de Linus-Pauling, que descreve basicamente qual é a ordem energética que devemos seguir em uma escala horizontal para esses subníveis. Então aqui eu tenho uma maneira de escrever essa sequência, saindo então do 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, tendo realmente essas variações de subníveis de energia avançando dentro de alguns níveis anteriores. A distribuição dos elétrons dentro de uma eletrosfera pode ser feita por você seguindo esse diagrama e a ordem que ele nos mostra. Vamos praticar um pouco? Sei que você está feliz e muito empolgado com todo esse conteúdo que eu estou passando para você. O primeiro exemplo é o oxigênio. O oxigênio possui o número atômico 8. O número atômico representa o número de prótons de um átomo e ele é equivalente ao número de elétrons. Então eu tenho que distribuir 8 elétrons. Basicamente, então, começaremos lá na primeira sequência apresentada pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, 1S2, porque é o máximo que esse subnível comporta. E aí eu vou ter 2S2, estou no segundo nível, preenchi o primeiro subnível no segundo nível, e agora eu vou escrever 2P4. Olha só, o subnível P não comporta 6 elétrons? Sim, mas o máximo de elétrons que eu posso distribuir são 8, porque é o número de elétrons do oxigênio. Então eu vou parar aqui quando chegar em 8. Se eu somar a quantidade de elétrons, 2 mais 2, 4 mais 4, 8. Então está aqui a distribuição está aqui a distribuição eletrônica para o elemento químico oxigênio. Tudo bem? Vamos fazer para o carbono? Mesmo raciocínio, partindo do primeiro nível, somente um subnível, então 1S2. No segundo nível eu tenho 2 subníveis, então eu tenho 2S2, 2P6. Por que eu coloquei o máximo aqui agora? Porque eu ainda estou em 10 elétrons. E o carbono tem 12 elétrons para distribuir. Então o próximo vai ser o terceiro nível, o primeiro subnível, 3S2. Eu paro por aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o próximo. Um pouquinho maior, o titânio tem 22 elétrons. Peço desculpa que o símbolo dele está errado. Então vamos lá. 1S2, primeiro nível somente um subnível. Segundo nível 2S2, 2P6, 10 elétrons. 3S2,
3p6, 4s2, mais 10 elétrons, total de 20, tenho aqui um pouquinho mais então, 3d. No subnível D não caberiam 10 elétrons? Caberiam, eu só tenho somente 2 elétrons, então eu paro por aqui. E esta é a distribuição eletrônica do titânio. Tudo bem? Tranquilo? Se você conseguiu entender, eu sei que você está extremamente feliz. Caso você não tenha conseguido, volta um pouquinho e assiste novamente. É bem tranquilo e eu sei que você vai conseguir entender. A distribuição eletrônica é uma questão de prática. Não vai ser assistindo uma vez essa aula ou na primeira tentativa que você vai conseguir tanto entender o diagrama de Linus-Pauling quanto conseguir resolver exercícios como esse. Então é uma questão de prática, com cuidado. Refaz novamente no seu caderno para fixar bem na memória. Em sequência nos nossos estudos, já foi comentado para vocês também o conceito de número atômico. Se você pode observar aqui, este átomo ele é representado por bolinhas vermelhas e bolinhas amarelas no seu núcleo. As bolinhas vermelhas representam o número de prótons. O número de prótons é equivalente ao número de elétrons. Um átomo neutro sempre terá o número de prótons equivalente ao número de elétrons. Então aqui, se eu tenho um átomo com 5 prótons, eu tenho o boro, característico boro. O número de prótons é o que caracteriza cada átomo. Se eu tenho um átomo, por exemplo, com 4 prótons, eu tenho berílio. Se eu tenho um átomo, por exemplo, então com 2 prótons, eu tenho hélio. Assim, o número atômico, representado pela letra Z, é a quantidade de prótons dentro de um núcleo de um átomo. E o número de massa é o somatório da quantidade de prótons e nêutrons que estão dentro desse núcleo atômico. Tranquilo? Frisando, número atômico é o que representa os átomos, é o que caracteriza os átomos e ele é igual ao número de prótons contidos dentro do núcleo desse átomo. Número de massa é o somatório de prótons e nêutrons dentro desse núcleo. Só reforçando com vocês o conceito então de íons. Um átomo, quando ele não está em equilíbrio com o seu número de prótons e elétrons, ele é um íon. Aqui no caso, eu tenho um átomo com 4 prótons e somente 2 elétrons. Por algum motivo esse átomo ele perdeu 2 elétrons. Então, qual átomo seria esse? Por ter 4 prótons no seu núcleo, ele é um átomo de berílio. Mas, como ele perdeu 2 elétrons, ele é um íon, um cátion, um íon positivo. Um íon é um átomo que não tem o equilíbrio de prótons e elétrons. Neste caso, o símbolo 2+, vem para representar que eu tenho 2 prótons a mais dentro do núcleo do que elétrons na eletrosfera. Em um segundo caso, eu tenho um átomo que tem 8 prótons dentro do seu núcleo. E se observarmos a quantidade de elétrons, eu tenho 10 elétrons na eletrosfera. Bom, o átomo de oxigênio é caracterizado por ter 8 prótons no seu núcleo. Se fosse um átomo neutro, teria que ter também 8 elétrons na sua eletrosfera. Mas veja que ele tem 2 elétrons a mais. Então, vem o símbolo 2-, indicando que ele é um íon, um ânion, um íon negativo. E esse 2- indica que ele tem 2 elétrons a mais na eletrosfera. Lembrando que os prótons e os nêutrons, eles são fixos dentro do núcleo, eles não saem do núcleo. Então, um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Com isso, ele vira um cátion ou um ânion. Se um átomo ele perde elétrons, ele vira um cátion. Se um átomo ele ganha elétrons, ele vira um ânion. Um cátion é aquele átomo que está com um número de prótons maior que o número de elétrons. Por isso que vai vir o símbolo de positivo.
Um ânion é aquele átomo que está com o número de prótons menor que o número de elétrons. Por isso que vai vir o símbolo de negativo. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu entender esse conceito? Se não conseguiu, volta mais uma vez e vê tudo novamente. Mais uma coisa, copia no seu caderno o que você achar importante. Aqui então vamos fazer a distribuição eletrônica para um cátion. Então eu tenho o átomo de ferro que possui 26 prótons. Teria que ter 26 elétrons na sua eletrosfera, mas ele perdeu 2 elétrons. Então como vai ficar a sua distribuição eletrônica? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2, mais 10 elétrons, 20 elétrons no total. Vamos mais um pouco. 3d6, esse seria o correto, seria o máximo, mas ele perdeu 2 elétrons, não perdeu? Então nós vamos escrever 3d4. Tudo bem? Indicando que está faltando 2 elétrons para este cátion. E agora no caso deste ânion de enxofre. O enxofre tem 16 prótons, teria que ter 16 elétrons. Só que esse símbolo aqui indica que ele tem 2 elétrons a mais. Então vamos fazer essa distribuição. 1s2, como você já conhece. 2s2, 2p6. Até aqui, 10 elétrons. 3s2, 3p6 seria o correto para chegar em 16. Só que eu tenho 2 elétrons a mais, então eu tenho que avançar um pouquinho mais. 4s2. E está aqui o fim, a distribuição eletrônica para este ânion de enxofre. Tudo bem? Bom, falamos também de um conceito bem tranquilo, o que nós chamamos de isótopos, que são aqueles átomos que têm a mesma quantidade de próton no seu interior, como por exemplo os isótopos de carbono que nós temos na nossa atmosfera, ou os isótopos de hidrogênio, ou os isótopos de oxigênio. Falamos também dos isótonos, que são átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons, os isóbaros, que são átomos que têm o mesmo número de massa, e aqueles átomos que são isoeletrônicos, que têm a mesma quantidade de elétrons em sua eletrosfera. Dito isso, feito essa revisão, vamos resolver alguns exercícios? Então, bora para a próxima aula. Não deixe de entrar no Google Sala de Aula, boa parte das postagens está sendo feita por lá. Acompanhe também o meu canal no YouTube. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.